Parabéns, meu amigo Vilela Viajante Tricolor. Só tem isso para vocês comemorarem mesmo. É o famoso prêmio Ganhei do Flamengo. Quando acontece, né? Porque ano passado o Flamengo foi campeão, bicampeão seguido em cima do Fluminense, e depois ganhou o Brasileiro o primeiro jogo, no segundo perdeu. Aí quando perdeu o segundo, o papai é isso, o papai é aquilo. Olha, eu vou falar uma coisa, eu conheço muito esse prêmio, inclusive vascaínos, botafoguenses, vocês também, podemos botar no mesmo pacote, gostam muito de comemorar o prêmio Ganhei do Flamengo, né? E tirar onda com algo que não aconteceu, né? É engraçado, gostam de falar de rebaixamentos que não existem. Agora, como vai disputar o torneio da morte do Carioca, que o Botafogo disputou aí há 2 anos atrás, aí, há 3 anos atrás também, a Taça Rio. Só mudou o formato, né? Aí vocês agora vão falar que o Flamengo disputar a Taça Rio é rebaixamento. O Fluminense rebaixou o Flamengo. É tanta vontade de dizer que igualou o Flamengo em alguma coisa, né? Que o Flamengo já rebaixou todo mundo, né? Todos esses times que foram bi-tri rebaixados, Série C e tudo mais, todos esses times, em algum momento, o Flamengo foi responsável pelo rebaixamento deles. E aí eles ficam desesperados. Mandar um beijo pro amigo Alexei Dantas, né? E para todos os tricolores que me conhecem através do Vilela Viajante Tricolor e dizer, não comemorem antes da hora, cara. É muito chato isso, até porque, pô, ficar negócio de prêmio ganhei do Flamengo, né? Marcando o meu perfil. Pode marcar, tudo bem, mas olha, parece que vocês ganharam algum título importante, cara. Aquela Libertadores 23 já tá no passado, hein? O único grande título da história do Fluminense, né, a Libertadores e tal, ficar comemorando quarto lugar em Mundial, pô, vocês têm cada uma, hein? É comemorar quarto lugar em Mundial, é comemorar ganhei do Flamengo, dá uma segurada, é pré-temporada, né? É pré-temporada. Calma, prepara o lombo vocês, prepara aí, prepara aqui, Paquetá tá chegando, a gente vai trazer essa notícia aqui agora, depois eu vou deixar com vocês aqui a zona mista também, que o Alexandre já falou sobre o Paquetá, vamos deixar você acompanhar também o Andrew, né, porque muita gente não foi notificado nosso vídeo da noite ontem, então a gente traz aqui essa cobertura para vocês. Tá tudo muito perto de fechar, né, o Lucas Paquetá, então podemos dizer que já é jogador do Flamengo, tudo decidido. A gente tem que falar aqui também da personalidade do Lucas Paquetá, né, realmente um jogador aí que queria vestir o manto sagrado, uma situação que a gente não vê mais no mundo do futebol, não se vê mais isso no mundo do futebol. Acho que os últimos aí, o Coutinho no Vasco, o Lucas Paquetá agora no Flamengo, são jogadores aí que querem vestir realmente a camisa do seu clube do coração. Talvez mais para frente o Vini Júnior fazendo a mesma coisa no Flamengo, mas você não vê muito mais isso. Ah, mas foi muito caro. Por 41 milhões de euros, até eu queria vestir a camisa do meu time do coração. A questão é que ele tinha propostas maiores lá na Europa, né? Ele faz um caminho inverso, um caminho totalmente diferente do que muitos fazem, que é buscar o amor, né, e menos dinheiro, menos do que ele teria, talvez, lá na Europa, até porque tinham clubes da Premier League querendo pagar valores maiores do que o Flamengo está pagando ao West Ham por Lucas Paquetá. Então, a gente tem que valorizar muito, tá? Mas muito mesmo. Olha só, a expectativa é que a negociação seja finalizada hoje. Todos os perfis que falam de mercado da bola, até o Fabrício Romano, o famoso Here We Go, né? Já estão se preparando para a notícia da contratação finalizada, tá? Segundo o renomado portal, na verdade, eles são várias siglas, né? EXW, né, de WH, de West Ham, tá? Employee, né? A expectativa é de que o acordo é um perfil que todas as notícias, cara, 100% são verdade. Esse perfil ele não tem tipo 1%, ele tem uma notícia errada. Não, ele é 100% verdade. Ele vem de informação que vem de dentro do West Ham. É um perfil que não tem, nunca notícia errada, tá? E segundo eles, a expectativa é que o acordo entre o West Ham e Flamengo por Lucas Paquetá seja finalizado nesta segunda-feira. Esse mesmo perfil dizia, nos dias anteriores, que não ia, que não estava certa a questão de pagamento e tal, e tudo estava realmente acontecendo. Então, ele é reconhecido, esse perfil, por reunir as fontes mais confiáveis sobre o West Ham, por tal reforça o otimismo pela conclusão do negócio hoje, tá? Então, a gente tem aí
esse portal que é especializado em West Ham, subindo essa informação, tá? A gente vai falar aqui ainda também sobre contratação de um camisa 9, né? O BAP falou sobre essa situação também de mercado e tudo mais, mas a gente tem aqui então alguns detalhes aqui, vamos lá. Boa, boa, boa. Tô aqui gravando aqui, tamo junto, irmão. CRF Matos, que faz um trabalho com a gente aí, parceria. Então, vamos lá. Aqui, ó. Eu retuitei algumas pessoas aqui, algumas informações interessantes. Olha aqui. A gente tem esse portal aqui também do West Ham Football, tá? Que é especializado também demais em West Ham, falando. O West Ham não está mais insistindo em Paquetá ser emprestado de volta para essa temporada, né? A transferência será permanente nos próximos dias, né? Horas. Então, a qualquer momento, a transferência permanente do Paquetá sem o empréstimo de volta, tá? Então, o perfil alegando aí que é sem o empréstimo de volta. O Fabrício Romano, tá? Olha aí, ó. Fabrício Romano também já. Here we go. Here we go. Ainda não é o Here we go do Fabrício Romano, mas é muito perto. Flamengo está acelerando as negociações por 41 milhões de euros, tá? Ele fala 41 milhões de euros. Ele não fala nem mais nem menos, ele fala 41 milhões de euros. E acredita que deve resolver essa semana, tá? Diretor José Boto está trabalhando nisso para fechar o negócio do pagamento, as formas de pagamento com o West Ham, deixar tudo acertado, e quer que o Paquetá se junte ao Flamengo agora e não em junho. As conversas continuam, mas o negócio deve fechar quanto antes. Então, cara, todo mundo que cobre o West Ham, que cobre mercado da bola na Europa, todos dizendo que o Paquetá será jogador do Flamengo, tá? Uma coisa precisa ser valorizada, né? O repórter Léo José escrevendo aqui, vou trazer o que o Léo José e o CRF Matos falaram sobre essa negociação, acho importante a gente trazer aqui. Uma coisa precisa ser valorizada nessa novela, a personalidade de Lucas Paquetá. Ele sempre deixou claro aos dirigentes do West Ham que queria voltar para o Flamengo. Em nenhum momento deixou dúvidas sobre o que queria. Num primeiro instante, deixou o clube tomar as rédeas, mas depois que viu o jogo duro, voltou a se posicionar. Quando o West Ham cogitou a venda com exigência de empréstimo até o meio do ano, Paquetá fez questão de reforçar. Opa, aí não. Cara, é importantíssima a atuação do Lucas Paquetá, o Léo José está muito certo. É o que eu estava falando, você não vê esse tipo de movimento de outros jogadores. Você vê com o Coutinho no Vasco, apesar de não estar indo bem lá no Vasco, mas você vê que realmente o cara quis voltar para onde ele amava, para o time do coração. É muito raro isso acontecer. O que acontece é o Gerson, por exemplo, que foi para o Cruzeiro e falou que sempre sonhou jogar no Cruzeiro. Pelo amor de Deus, né, Gerson? Pelo amor de Deus. Aí estava no Fluminense, volta para o Flamengo. Aí é torcedor do Flamengo. Então, cara, tipo, a gente não pode cuspir no prato que comeu, realmente. O Gerson jogou muito no Flamengo, mas a gente percebe uma atitude muito diferente de alguns jogadores. Eu poderia dizer que o Pedro também teve uma atitude de querer voltar para o Brasil e jogar no Flamengo pelo amor ao Flamengo, né? O Pedro também é torcedor fanático do Flamengo. Então, isso acontece. São casos raros, né? O Felipe Luiz, por causa do avô, né? Você tem a situação também do Danilo que sonhava jogar no Flamengo. Os casos existem, mas são casos raros, tanto no Flamengo, no Vasco, são casos raros, tá? No Fluminense, né, você tem também alguns jogadores que voltaram porque queriam Marcelo e tudo mais, mas, cara, não é comum. Não é comum você ter esse amor à camisa ainda no futebol, tá? Então, o CRF Matos postou aqui: estamos trazendo de volta para casa não apenas um craque, mas um filho. Um filho que saiu jovem para desbravar o mundo, que enfrentou o frio da França, rigor da Itália e os desafios da Inglaterra, mas que nunca deixou o calor do Rio sair de dentro dele. É triste lembrar que tentaram interromper o seu caminho, quase silenciaram os pés de quem só queria ser feliz com a bola. Foi uma luta injusta, sem provas, mas com muita resiliência. Enquanto o mundo duvidava
nós cuidávamos de longe, torcendo, mandando a energia que só quem é um de nós consegue entender. Agora o choro é de alívio, o esforço valeu a pena e põe esforço nisso, tá? Paquetá, você é o espelho de cada um de nós, aquele garotinho da ilha de Paquetá, com o nome de Lucas, que traz luz, que chegou aos 8 anos com um sonho debaixo do braço, hoje retorna como um gigante. Você nunca foi só um jogador, você é a prova viva de que o amor pelo Flamengo não conhece fronteiras. A sua família está aqui, de braços abertos e coração pulsando. A profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. O seu lugar é aqui, o seu destino é vencer, vencer, vencer. E como diz o hino, né, do Flamengo, uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Muito bom o texto do Matos. Descanse o coração, Paquetá. A sua espera acabou e a sua eternidade começa agora. Bem-vindo de volta para a sua casa. Não, o Matos, a eternidade dele começou lá atrás, naquele período do Flamengo difícil que ele jogava. Ele só voltou, né, a fazer parte dessa eternidade junto com o Mengão agora. Né? Tô muito feliz, cara, com o retorno do Lucas Paquetá, muito feliz. E o Flamengo ainda vai contratar. Olha, o Coluna do Fla postou aqui uma notícia da ESPN Brasil falando que o Flamengo possui em torno de 30 milhões de euros, 186 milhões de reais disponíveis para contratar um atacante, seja agora ou no meio do ano. Apesar do grande investimento em Lucas Paquetá, estimado em 41 milhões de euros, 254 milhões de reais, o negócio não interfere na busca por um reforço ofensivo. Tá? O Flamengo continua buscando esse reforço ofensivo e ainda tem 30 milhões de euros para contratar esse atacante. Coincidência ou não, dizem que a multa do Caio Jorge vai cair para 30 milhões de euros e é um desejo do Felipe Luiz. Tá? Olha só, o BAP falando sobre contratar outros reforços. Ele vai desconversar, óbvio, mas é a informação da ESPN, que a gente também tem essa informação, que o Flamengo ainda tem o dinheiro para contratar o atacante, mas que, como a gente falou, pode vir no meio do ano ou pode vir no final do ano. Tá? Final do ano tem a possibilidade lá, que eu estava falando do Caio Jorge, ou o Flamengo buscar outras opções também. Mas olha só o que ele fala sobre contratar agora um atacante. Um dia de cada vez. Hoje eu só penso em Paquetá. E no Fla-Flu. Então, hoje eu só penso em Paquetá. Né? Quase mandou uma dancinha ali o BAP. E sobre o Paquetá chegando, ele falou o seguinte. Vocês esperam que com esse pequeno entrave, que eu imagino que seja pequeno agora da forma de pagamento, que ele possa chegar já para essa semana? A gente sabe que o jogador já se posicionou também de uma forma que não quer mais entrar em campo lá. Olha, eu estou focando toda a nossa energia agora em resolver esse obstáculo. Né? Se puder ser na próxima hora, ótimo. Se não puder ser na próxima hora, que seja daqui a 2 horas, depois a 3. Nós começamos essa conversa com contatos semanais, depois passaram para contatos mais próximos, depois diários, e agora nós estamos com contatos a cada hora para ajustar uma coisa ou outra. Mas eu não posso precisar quanto tempo isso vai demorar. Né? Sempre tem o outro lado, também tem as necessidades que são absolutamente legítimas do West Ham. Nós estamos tentando agora ver como é que a gente ajusta a nossa capacidade de honrar o que a gente está se comprometendo. Vamos deixar claro, isso é uma transação jamais feita por um clube de futebol. Eu acho que talvez na América do Sul, com certeza. E a gente preza muito pela palavra da gente, por cumprir com todos os compromissos que nós assumimos. Então, a gente espera que a gente consiga chegar a um acordo dentro desse preceito conceitual do Flamengo e do desejo que é absolutamente legítimo do West Ham. É nesse ponto que a gente está. Olha aí, então, tá vendo aí? Estão vendo aí, tá muito perto, então, a situação do anúncio do Lucas Paquetá, o próprio BAP deixando claro que a cada hora tem falado com eles para resolver essa questão. Só não sabe se vai ser hoje, se vai ser nas próximas horas, ele falando ontem, e vale para hoje também. Né? Mas a qualquer momento, o Paquetá sendo anunciado pelo Flamengo. O BAP respondeu também, antes da gente trazer aqui o Alexandro e o Andrew, o BAP respondeu também por que o Flamengo deixou de jogar com o time principal os primeiros jogos do Carioca, e por que decidiu jogar com o time titular, na verdade, esses jogos agora. O que acontece
acontece é assim, o Flamengo fatura, entre patrocínios e direito de transmissão, 950 milhões ano. Isso é alguma coisa como 80 milhões mês. Nós temos uma obrigação para com todos esses torcedores, com os patrocinadores que botam dinheiro no Flamengo. Então nunca é uma coisa só. Tem todas as variáveis que são absolutamente relevantes. Eu falei para vocês aqui que tinha a questão do patrocinador. Acontece dentro de campo, mas tem uma série de outras que são importantes. Eu, como presidente do Clube de Regata do Flamengo, não posso me eximir de dar uma opinião ou de dizer o seguinte: olha, o Flamengo não pode disputar um torneio, com todo respeito aos outros clubes, para não cair no Campeonato Carioca. E quis a composição dos resultados que a gente chegasse numa situação delicadíssima Aí, naquele agora jogo tá com muito... o Vasco. O ponto que eu fiz foi o seguinte: olha, eu não vou definir quem vai entrar em campo, mas nós temos que entrar com um time que tenha condições de reverter essa situação e que não permita que a gente esteja numa situação desagradável e até vexatória de estar disputando um torneio para não cair no Campeonato Carioca. Então foi tão Isso que eu simples falei, quanto tá isso. vendo? E você Bato tem todas as pensa igual. considerações, tem esse aspecto, tem aquele outro e tal. É vexatório. O Flamengo voltou de férias dia 12 de janeiro. Outros clubes voltaram dia 2, dia 5. Então, nós tínhamos confiança no que nós estávamos planejando fazer. Mas as circunstâncias, não tem planejamento rígido. No planejamento é um guia que você tem. E você tem que estar preparado para ser flexível e fazer os ajustes que qualquer planejamento demanda. Foi exatamente isso que aconteceu, nem mais nem... Nem mais nem menos. Cara, mas é uma situação realmente, como ele falou, a gente falou ontem, é a camisa do Flamengo. O presidente está falando isso e a gente fala aqui. É vexatório, pô. Não pode, né? Disputar um torneio desse. E agora a chance existe. E é real. Tem que ganhar o Sampaio Corrêa, tem que torcer pelos outros resultados aqui, que estão acontecendo até, né? Tem que torcer pelos outros resultados aqui. Mas, e aí vai precisar ganhar o Sampaio Corrêa, acredito que vença, mas tem que contar com a ajuda desses outros times aqui. Pô, brincadeira, né? Brincadeira. Vamos acompanhar aí o Alexandre e o André. Boa noite. Você, como um jogador experiente, numa carreira de muitas competições, que você já disputou muitos títulos, como você enxerga, e o elenco enxerga esse momento, de certa forma, adverso no Campeonato Carioca, agora uma derrota, mas principalmente a configuração da tabela, a próxima rodada do Flamengo não entra em campo por já ter jogado. Como vocês enxergam esse momento, se já tem uma preocupação interna e como vocês absorvem isso também para não refletir nas outras competições que vocês vão disputar nesse momento? Olá, boa noite. Nós sabemos que o Flamengo hoje na tabela do Carioca é um pouco delicado, gostaríamos de estarmos melhor. Porém, temos que pensar jogo a jogo, pensar que esse início de ano passa sempre por uma preparação, e a preparação está sendo feita dentro também desses jogos. Tem vários pontos aí que temos que melhorar, sabemos muito disso, mas também não podemos ficar de cariz baixo depois de uma derrota, porque a temporada é longa, vamos ter aí vários campeonatos, como sempre, vários jogos, e cada jogo que jogamos dá para ver a melhora dos jogadores individualmente, dá para ver a melhora do time em campo, e é isso que prezamos no momento. Alex, no início desses jogos agora, o Flamengo, você não jogou, Alexandre, o Ayrton Lucas também está se recuperando ainda de lesão. O Daniel Salles foi o jogador que ficou ali na lateral esquerda ali, jogou trocado. Queria saber como é que tem sido o papo com ele ali, mesmo ele não sendo um jogador da posição, como é que vocês têm ajudado e auxiliado ali, principalmente naquele jogo contra o Vasco, ele entrou, né, no primeiro tempo e teve uma boa atuação. Ele é um jogador aí que sempre vem treinando com nós, é um jogador aí que já viajou muito, até já jogou. Ele tem total confiança do grupo, total confiança do treinador, que conhece muito bem ele. E é um jogador que dá para ver que está crescendo, está melhorando cada vez mais, e tenho certeza que já tem um presente brilhante, e para o futuro tenho certeza que vai continuar sendo brilhante assim. Alex, boa noite. Tendo em vista esse calendário maluco que vocês estão, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, você como um possível jogador que vai ser convocado, vai jogar a Copa do Mundo também, como é que fazer, o que fazer, né? Você que já tem uma idade um pouco acima, para poder se cuidar e chegar em todos esses jogos, chegar no final da temporada bem? Primeiramente, quando que o calendário aqui no Brasil não foi maluco?
isso não é de hoje. Acho que todos os jogadores, principalmente aqueles que sempre jogaram aqui, já estão acostumados com esse calendário, com as viagens, com, enfim, o estado do campo, temperatura e tudo mais. Porém, temos que estar preparado. Eu, como você mesmo disse, amanhã chego nos meus 35 anos, graças a Deus. Parabéns. Obrigado. E é assim, quanto mais velho você vai ficando, mais você tem que se cuidar, mais você tem que mais treinar, essa é a verdade, porque não posso sair apostando corrida com os garotos de 18 anos. Eu e o Danilo, nós brincamos muito com isso. Então, enquanto a idade eu me sinto bem, me sinto que posso ainda melhorar. Até o final da minha carreira, meu adversário sempre será eu mesmo, porque esse ano eu vou querer ser melhor do que do ano passado. Então, por isso que todos os dias me dedico a cuidar do meu corpo, cuidar do meu sono, cuidar da minha alimentação, porque esse é o básico para poder ter um ótimo rendimento. Vale pessoal para a imprensa? A imprensa que tem que fazer um churrasco com ele. Fala sobre o Paquetá. Valeu, pessoal. Obrigado. Paquetá? Fala sobre o Paquetá, sobre essa vinda dele, expectativa aí. Bem, a expectativa, sinceramente, é grande. Vamos falar da torcida. Tenho certeza que se realmente der certo para o Paquetá vindo para cá, vai ser um jogador que vai ser bem recebido, vai ser um jogador que vai agregar muito para o grupo. Ele já conhece muito bem a casa, já conhece muito bem a cidade, e o Flamengo vai estar sempre de portas abertas para o Paquetá. Valeu, pessoal. Mesmo com o resultado negativo, você fez uma boa atuação, fez boas defesas ali. Queria que você falasse sobre a sua estreia, né? Eu sei que a estreia que você gostaria não seria com uma derrota, mas queria que você avaliasse aí um pouco da sua estreia. Uma estreia que leva aqui muito aprendizado. Eu acredito que no próximo jogo não vai ter aquele frio na barriga tão grande, porque já não será mais uma estreia. E numa avaliação geral, eu pude contribuir com a equipe ali, manter a equipe no jogo durante a maior parte do jogo. E a todo momento eu estive próximo deles e pude manter eles concentrados na partida. André, ali no início da partida deu para perceber que o Rossi conversou muito com você ali no aquecimento, vocês trocaram uma ideia ali. Queria saber como é que tem sido esses dias trabalhando junto com o Rossi, como é que está sendo aí com essa convivência com o goleiro do Flamengo? Sim, nós conversamos muito não só hoje, mas desde que eu aqui cheguei. É um goleiro muito experiente, que tem todo o mérito, e a todo momento ele vem me ajudando na adaptação, no esquema de jogo, né, no fatores que sabemos que não seria um jogo fácil, porque é um clássico, é um jogo sempre muito aberto. E ele ali, nós fomos conversando para poder ter mais tranquilidade no jogo, poder fazer um jogo tranquilo e seguro, e foi isso que aconteceu. E André, deixa eu te fazer uma pergunta. Com esse pouco tempo que você já vem treinando com o Felipe Luiz, né? O Rossi joga muito com os pés, você também. Eu queria saber o que você já conseguiu assimilar, né, do trabalho do Felipe Luiz, os treinamentos, como é que estão os treinamentos aí? Não, muito bom. O esquema tático do Felipe Luiz é um esquema que nos capacita a ter muitas opções de passe, isso facilita o nosso jogo. E nós só temos que fazer o simples, fazer bem feito e ajudar a equipe. Obrigado.